esse é um momento importante da minha vida. Um momento em que eu estou completando esse ano 36 anos de serviço público. No Hospital Roberto Arnizô Silvares, tá? No CRE. Eu sou natural do quilômetro 41, estudei aqui no antigo Amâncio Pereira, no primeiro ano primário, depois fui estudar em Vitória e voltei a estudar no Siciliano Abel de Almeida, na 7ª e 8ª série. Fui fazer o 2º grau em Vitória e de lá prestei vestibular para a EMESCAM e durante 6 anos nos formamos em medicina. E após esse período, nós fomos para São Paulo, onde nós trabalhamos fizemos o 6º ano de medicina em São Paulo e ficamos por mais 10 anos naquela cidade em período de formação. Em 1986, eu encontrei com a Bela e convidei a Bela para que a gente voltasse para São Mateus. E ela aceitou esse desafio. Difícil. Para quem mora em São Paulo, para quem nasceu em São Paulo, vir para o São Mateus daquela época. Uma padaria, que era a padaria de Maria Fundão, um restaurante, que era ali, aqui, perto em frente à casa Euto Mota ali, onde era não me lembro o nome agora. Então, tudo difícil, não tinha telefone, só na central. O telefone era o valor de um Fusca. Tá? Então, para a gente falar com a mãe da Bela, a gente tinha que sair de casa e ir lá na telefônica para falar. Tá? Então, foi um momento de adaptação muito difícil para mim e para a Bela também. No primeiro ano nós chegamos aqui no dia 17 de setembro, voltamos para aqui, dia 17 de setembro de 1986. Era a festa da cidade, desfile cívico. Nós moramos ali em frente ao Banco do Brasil, numa casa alugada por Gilberto Tavares. E a Bela estranhou, que nós, recém-chegada, no outro dia, aquela invasão de pessoas querendo assistir o desfile da nossa casa. Ela não estava acostumada com isso. Tá? Em 1987, nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar pela abertura do Hospital Roberto Silvares. O hospital estava pronto desde 1985, o hospital começou em 82, terminou em 85, final 86. Todas as vezes que eu vinha de férias, eu ia lá conversar com o seu Salim Brahim, tá? E o hospital continuava fechado. Esse hospital ele foi um hospital financiado por um banco alemão, o banco KfW, e teve um consórcio entre a Siemens, que é uma empresa alemã, e a Servilisa, que construiu esse hospital. E nós trabalhamos para que o hospital realmente viesse a ser aberto. Naquele momento, São Mateus tinha muitas usinas de cana-de-açúcar, e ele foi construído com essa visão. A Aracruz, né? O setor de celulose, de eucalipto, com muita gente, tá? Ele foi construído com essa visão de atender a grande parte dessa população. Até que em 1989, nós conseguimos abrir
o hospital, tá? Com a diretoria composta pelo Dr. Marcelo, oftalmologista, Dr. Pessali, diretor clínico, e eu, diretor administrativo. Tá? Então, a gente trabalhando, começou realmente, houve uma assinatura da minha carteira de maneira retroativa, até naquele momento podia, né? Que desde 87 nós estávamos batalhando junto à Igreja Católica, junto com as empresas de celulose, de eucalipto, as empresas de álcool, o Chiquinho, né, lá do INSS. Nós tínhamos aqui a presença de 36 médicos apenas. E fundamos a Associação Médica para que a gente pudesse ter força política junto ao governo, junto ao secretário de Saúde, para que fosse aberto esse hospital. E aí nós exercemos a nossa profissão durante todo esse período. Agora a gente completa um ciclo de 36 anos de serviços prestados à comunidade mateense, com muito carinho, com muito amor, né, com muita dignidade, onde nós tivemos a oportunidade de servir a muitas pessoas. Eu sempre falo, gosto da minha profissão, né, e eu sempre falo para os médicos mais novos que a medicina é uma profissão que ela permite você fazer o bem todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Eu vejo sempre final de ano, o coração das pessoas se abre, né, em fazer o bem, né, e talvez levam mais 300 e tantos dias sem se preocupar com o próximo. A gente, como profissional de saúde, isso é o nosso dia a dia. Se você exerce a sua profissão com carinho, com dignidade, com competência, você consegue ajudar e você consegue resolver problemas de saúde de muita gente. Encerro esse ciclo como servidor público, deixando saudades, né? Pelo que eu passei do Roberto Silvares, no Roberto Silvares, pelo que a gente conseguiu construir, como o Paulinho, desculpe, o Paulinho falou, durante essa caminhada nós tivemos a oportunidade de ser superintendente de saúde, tivemos a oportunidade de ser secretário municipal de saúde, tá? E é uma vida dedicada à saúde. Eu completo esse ano 48 anos de profissão. Tá? E, assim, eu sempre falo que parece que eu ainda sou um menino de 25 anos quando eu era residente. Eu adoro atender gente. Tá? Eu vou sentir falta, tá? Porque é diferente você fazer consultório na iniciativa privada e você trabalhar no hospital público, no ambulatório público. É diferente. É só nós que vivemos esse dia a dia que a gente sabe. Tenho certeza que eu vou sentir uma grande falta desse ciclo que se encerra, mas faz parte da vida. Tá? Quando eu fui sexta-feira assinar meu pedido de aposentadoria, o rapaz que nos atendeu falou uma coisa muito importante. Eu falei que eu ia ficar com saudade. Ele falou: não, doutor Jorge, não, pensa bem, o senhor, está na hora do senhor descansar, está na hora do senhor cuidar da família. Tá? E outra coisa, toda vez que tem algum concurso, algum processo seletivo, se o senhor fosse concorrer com seu filho
tá? Que hoje já é médico, o senhor iria ganhar dele pelo tempo de formado. Então, é um momento de o senhor dar oportunidade para que outros possam também estar ocupando esse espaço. Realmente foi uma fala interessante, né? Mas a vontade da gente estar presente, né? Estar exercendo a profissão, a gente às vezes esquece disso, né? E sempre quer estar sempre presente, atendendo as pessoas. Eu me lembro, Bela, quando eu era secretário de saúde, o doutor Galeno, lá de Pedro Canário, ele era pediatra, ele vinha toda semana, não me lembro quantos dias, e exercia a profissão já com quase 80 anos de idade. Era o médico que menos dava problema, tá? Cumpria carga horária, chegava na hora certa, saía na hora certa, tá? Então eu olho para hoje eu olho para o doutor Galeno, né? O momento que ele passou por lá, e vejo me vejo como ele, né? De não querer parar, tá? Mas infelizmente eu encerro essa carreira, esse ciclo de médico do setor público, tá? Assim, quero agradecer ao vereador Pia por essa homenagem, a todos os vereadores que com certeza assinaram a moção. Pia, é bom a gente ser homenageado enquanto a gente está vivo, tá? No mandato passado ou atrasado, eu pedi ao ex-vereador Carlos Alberto que a gente fizesse uma homenagem a doutor Nelson Gomes, que foi quem abriu o Hospital Maternidade São Mateus em 1958, chegou aqui num jipe com a esposa vindo de Alegre, né? Pedi que homenageasse também ao doutor Edalmo, ao doutor Cassiano e ao doutor Feruque. Pena que a parte deles não tiveram, mas eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Nelson, já com seus 80 e poucos anos, e vivenciar um pouco da história, aprender um pouco da história da saúde de São Mateus, quando ele aqui chegou. Para vocês terem ideia, ele fez uma cesárea na mulher dele com anestesia local. O primeiro filho dele nasceu no Hospital Maternidade com anestesia local, tá? Vejam quanto primitivismo ele era naquele momento. Você fazer uma cesárea com anestesia local na sua própria esposa e no primeiro filho do casal. Tá? Então, acho que esses momentos são momentos importantes que a gente deve rever, e com todos os problemas que a gente tem na saúde, né? Falta de recurso, né? Às vezes falta de infraestrutura, né? Mas quando a gente quer, a gente consegue fazer um bom trabalho. Vereador Paulo Fundão, não vou me delongar, tá? Mas agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela condução dessa Casa de Leis. Então, eu acho que por esse espaço eu não tinha vindo aqui conhecer, tá? Eu acho que a Câmara merecia esse espaço, né? Está mais próximo da população, tá? Eu acho que aqui aumentou o número de pessoas que frequentam as sessões da Câmara, e eu tive a oportunidade de ser vereador, e dentro do processo, dentro do quadro de legisladores, não tenho dúvida que o cargo mais difícil é ser vereador, né? Não é ser deputado federal, não é ser deputado estadual. O vereador está lá na ponta
lá no finalzinho, está junto do seu eleitor, né, recebendo demanda todos os dias, grande parte delas ele não tem como atender, tá? Então, um cargo muito difícil de ser exercido. E não tenho dúvida, para quem chegou no primeiro mandato, a reeleição é mais difícil do que a eleição. Então, vocês que estão partindo aí para a primeira reeleição, tá, no ano que vem, o momento que nós teremos eleições municipais, o processo de primeira reeleição é o mais difícil da vida da gente como legislador. Se preparem, trabalhem, quem for participar do processo eleitoral do ano que vem, que é um grande desafio na vida de vocês. Tá? Eu encerro desejando a todos vocês sucesso nessa caminhada e agradecendo a presença de todos. Agradecer a presença do Wilson, da Simone, do Berga, do Marcelinho, cumprimentar a Branco, o Egnaldo, enfim, cumprimentar todos, o Edecival, a Maria Helena, né? Cadê o João? Está aí? Eu vi o João aí. Tá? Agradecer a presença, tenho certeza que vocês foram, a Ana Hildes, né? Batalhadeira lá no CRE, que me acompanha lá, me acompanhou quando o CRE era aqui na Boa Vista, aí foi morar em Portugal e agora retornou, né, para uma excelente técnica de enfermagem, me acompanha lá no CRE nesse trabalho. Dr. Isalmar, isso, desculpe se eu, Josail, tá? Eu acabei de receber uma homenagem lá no Corpo de Bombeiro, agora na parte da tarde, recebi um banho de água fria. Com esse frio, eu fui homenageado com jato de água fria. Mas valeu a pena o Coronel Sartório, que é um amigo, que a gente teve a oportunidade de participar, direcionando recursos de emenda para a compra de um carro para aquele setor do Corpo Bombeiro aqui de São Mateus. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeado, né, por um momento que a gente não tem mandato, as pessoas lembrarem da gente. E é bom a gente ser lembrado sempre enquanto a gente está vivo, não é? Porque senão depois a gente tem que lembrar quando já morreu, dar nome de rua, dar nome de praça, né? Então, aproveite e façam essas ações naquelas pessoas que estão vivas, tá? Eu estava aqui, tem um ex, acho que é o único vereador aqui da década de 64, vivo hoje ainda. Pai do doutor Armando. Zenor Quinquim, exatamente, Zenor Quinquim, daquela casa de leis daquela época, acho que o Zenor Quinquim é o único que ainda está vivo até hoje. Tinha Manuel de Pipiu, né, e faleceu recentemente, e o Zenor Quinquim eu acho que é o único que teve a oportunidade, ainda no governo de 64, começou com Roberto Silvares, terminou que renunciou e terminou com Otívio de Almeida Cunha. Tá? Em 67 entrou o Wilson Gomes. Tá? 72, primeiro mandato de Amocim. Tá? Então, assim, aproveite e homenageie essas pessoas que trabalharam em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Eu agradeço a todos vocês, tá? Cumprimentar meu amigo Egnaldo ali, que eu não cumprimentei, e desejo a todos sucesso aí nessa caminhada desafiadora que é ser vereador. Tá? Obrigado aí pela homenagem.